Amores, página 4 da apostila, aula de História. Então, a prof vai fazer nesse vídeo aqui aula de História, Geografia e Ciências, rapidinho, para que vocês entendam melhor o que devem fazer, tá bom? Então, a atividade 1 de História diz assim: fique informado. Muitos acontecimentos da nossa vida podem acontecer ao mesmo tempo. Como, por exemplo, em um jogo de futebol, ao mesmo tempo em que os jogadores disputam a bola, o juiz apita o jogo e as torcidas vibram. Letra A. Observe as imagens abaixo e pinte os quadrinhos em que as atividades estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui, duas crianças brincando com a corda, uma criança jogando a bola, uma pulando a corda e aqui duas crianças brincando na areia, tá? Então, o que você tem que fazer? Pintar as atividades em que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na letra B diz assim: como você chegou a essa conclusão? Você pintou algum dos quadrinhos aqui. Por que você pintou? Como que você concluiu que deveria pintar esses quadrinhos que você escolheu aqui? Vai colocar a resposta nessas linhas. Depois nós temos atividade 2. Observe novamente as imagens dos quadrinhos acima e escreva a cena que está acontecendo. Então nós temos aqui, primeiro quadrinho, segundo, terceiro e quarto quadrinho, certo? O que está acontecendo nessas cenas? Vai escrever aqui, tá? Na verificação de aprendizagem, você vai ser um entrevistador. Olha lá, entreviste uma pessoa mais velha da sua família para saber um pouco da sua história de vida. Utilize o roteiro a seguir e anote as respostas. Então aqui, qual o seu nome e a sua idade? Essa é a pergunta que você vai fazer para a pessoa que você vai entrevistar. Não é o seu nome e a sua idade, é o nome da pessoa que você está entrevistando e a idade da pessoa que você está entrevistando, tá? Qual foi o acontecimento mais importante da sua vida? Essa pergunta é o que você vai fazer para essa pessoa que você está entrevistando. O que você mais gostava de fazer quando era criança? O que você mais gosta de fazer atualmente, tá? Na aula de Geografia, diz lá, observe a imagem de abertura da unidade 2 nas páginas 44 e 45 do livro didático de Geografia. Então, vai pegar o livro que vocês receberam, abre na página 44 e 45 e vai observar a imagem que está lá, tá bom? Depois marque um X nas opções abaixo que aparecem nessa imagem. Aqui nós temos algumas opções. Verifiquem lá na página 44 e 45. Aparece casas, mercado, rua, shopping, hospital, escola, carro, ônibus, prédios, pessoas. O que aparecer lá no livro, na página 44 e 45, vocês irão marcar com um X aqui, combinado? Responda oralmente. Oralmente é quando eu só falo, quando eu só respondo, eu não preciso escrever, tá bom? Quais são os lugares que você conhece no seu bairro? Por exemplo, você conhece algum mercado, farmácia, padaria, algum parquinho? Onde ficam? Você sabe chegar nesses lugares? Se você tivesse que ir lá sozinho, você sabe explicar como você chega lá? Se você precisasse desenhar o seu bairro, que elementos que entrariam nele? Por exemplo, você vai fazer um desenho do bairro que você mora. Quais são as coisas que entrariam nesse desenho? Faça um desenho representando um espaço do seu bairro, algum lugar do seu bairro. Então, vai utilizar todo esse espaço aqui, para desenhar alguma coisa do bairro que você mora, tá bom? Caprichem aí no desenho. Na página 6, começa a atividade 2. Vamos construir. Aqui vai ser uma coisa muito legal, gente, tá? Vocês vão precisar de bastante sucata, bastante material reciclável, coisas que vocês têm em casa mesmo. A prof vai explicar o que vocês irão fazer, mas eu quero receber bastante fotos bonitas dessas atividades aqui, hein? Olha lá, vamos construir uma maquete com a família do cômodo da casa que você mais gosta. Maquete é quando eu represento um lugar de uma forma pequena, utilizando vários tipos de materiais, como caixa de sapato, caixa de papelão, caixinha de fósforo, tampinha de garrafa. Então, por exemplo, você vai escolher
representar o seu quarto, ou a sala, ou a cozinha da sua casa, tá? Você vai verificar o que tem nesse cômodo que você escolheu e utilizar os materiais que você precisa. Então, materiais necessários. Sucatas, pode ser caixinhas, tampas plásticas, embalagem de papelão, potinhos e copinhos plásticos, a base de papelão, que pode ser de uma caixa, por exemplo, qualquer caixa, lápis, borracha, tesoura, régua e tinta colorida, o que você tiver em casa, tá bom? Procedimento: escolha um cômodo da casa que você mais gosta e observe os elementos que tem nesse cômodo. Faça um levantamento da sucata disponível e decida como será representado cada elemento observado. Por exemplo, se o cômodo é o maior da casa, use uma caixa maior e para os elementos existentes dentro desse cômodo, use caixas menores. Coloque sobre a base o material escolhido para representar o cômodo e os demais elementos observados. Depois de conferir se escolheu os materiais adequados para representar os elementos combinados e se estão nos locais corretos, colhe as sucatas e os outros materiais. Após a secagem, se possível, pinte a maquete, ok? Na verificação de aprendizagem, diz lá, observe a sua maquete olhando de cima para baixo e registre por meio de desenho como ela ficou. Aqui você vai desenhar, tá bom? Fotografe a sua maquete e envie para a sua professora. Então, olha lá, o terceiro ano A pode enviar para a prof. Jane, o terceiro ano B para a prof. Neide, tá bom? A prof vai mostrar para vocês alguns exemplos de maquete que as crianças fizeram por aí. Olhem aí, pessoal. Aqui, por exemplo, nessa maquete, nós temos o quê? A representação de um quarto, ó. Então, utilizou uma caixinha de fósforo para representar a cama. Aqui desenhou, recortou de uma revista, ó, um abajur e colocou em cima de outras caixinhas, como se fosse uma mesinha do lado da cama, o guarda-roupa, uma mesa. Fez o desenho aqui de uma janela e utilizou o quê? Uma caixa de sapato para fazer essa maquete. Aqui tem uma cozinha, ó, foi feita a representação de uma cozinha. Aqui de um quarto, ó, também utilizando uma caixa de sapato, recortou algumas figuras, ó, colou para representar algum quadro na parede, o tapete, a cama, tá? Olha aqui, aqui representou uma sala, olha aqui a TV, o sofá, a pessoa sentada no sofá, uma mesinha, aqui uma outra mesa. Então é mais ou menos isso que vocês irão fazer, ó, outra maquete de quarto dentro de uma caixa de sapato, tá bom? Então, esses daqui são alguns exemplos que vocês irão fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da maquete, tá? Que vocês gostem de fazer a maquete. Por favor, mandem foto pra gente, para que a gente possa ver e admirar o trabalho de vocês. E aí, na página 7, vamos para ciências. Em ciências, coloca lá como as diferentes posições aparentes do Sol no céu interferem na formação das sombras. Você já parou para prestar atenção? Quando você está andando na rua ou em algum lugar que está muito sol, dependendo da posição que o sol está lá no céu, ele faz uma sombra do seu corpo. Já reparou nisso? Então, olha só. Observe na figura abaixo o que está acontecendo em cada quadrinho. Perceba a posição do sol e a sombra que ele projeta da árvore. Então, olha aqui o sol está nascendo, ó, tá lá embaixo ainda. Olha aqui a sombra da árvore que ele está fazendo. Já aqui, o sol já está bem lá em cima, no meio do céu, no alto do céu. Olha a sombra, o jeito que mudou da árvore. E aqui, o sol já está se pondo, indo embora. Olha aqui a sombra que ele fez. Então, percebam que no primeiro quadrinho é uma sombra, no segundo é outro e no terceiro é outro. A pergunta que você tem que responder é: por que você acha que a sombra mudou de posição, tá? Então, respondam aqui nessas linhas que estão aqui. Atividade 2, leia o texto abaixo. As sombras mudam de posição e de tamanho conforme o movimento aparente do Sol, que ocorre devido ao movimento da Terra. A luz que o Sol emite ao planeta Terra muda ao longo do dia, veja a imagem. Então, olha só,
Aqui nós começamos com o nascer do sol, ele vai lá em cima quando está no meio-dia. Lembra lá que a gente trabalhou com as horas? O sol está bem lá em cima no meio do céu e quando vai se pondo, o pôr do sol, ele vai se escondendo do outro lado da Terra, tá bom? Aqui na página 8 diz assim: de manhã e ao final do dia, as sombras dos objetos são longas. Perto do meio-dia, com o sol bem no alto, as sombras são bem mais curtas. Quanto mais alto o sol fica no céu, mais curtas são as sombras formadas pelos objetos. Observe a posição do sol no céu ao acordar e no final da tarde. Então, você acordou, vai lá e dá uma olhada no céu. Onde é que está esse sol? Lá no finalzinho do dia, antes do sol ir embora, percebam em que lugar que ele está. Quando você acordar, vá até o quintal ou a janela da sua casa e observe onde esse sol está. Você consegue ver ele bem lá no alto ou você consegue ver ele na linha do horizonte? A linha do horizonte é como se fosse a linha dos olhos, tá? Se você olha e você consegue ver ele mais ou menos no rumo dos seus olhos. Ou você tem que olhar lá para cima para ver ele, tá? E no final da tarde, a mesma coisa. Você consegue ver o sol bem lá em cima no alto ou você consegue ver ele na linha do horizonte, tá? Na verificação de aprendizagem, você vai precisar da ajuda de uma pessoa. Então, ele coloca lá, atividade prática, realizar com um adulto da família. Contorno da sombra, material giz escolar que nós mandamos para vocês. Como fazer? Em sua casa, procure um espaço com sol para realizar a atividade. Observe a posição do sol no céu e peça para algum familiar fazer o contorno da sua sombra no chão com o giz, sempre no mesmo local, de manhã, no meio-dia e à tarde. Olha aqui nós temos 3 exemplos, ó. De manhã a sombra dessa criança estava assim, ao meio-dia a sombra ficou desse jeito e no final do dia ficou assim. Então vocês irão fazer essa sombra de vocês nesses 3 períodos e registrar aqui da forma que vocês souberem como ficou, tá bom? Assim terminamos a aula de História, Geografia e Ciências. No próximo vídeo vamos começar aqui com a aula de Português e o livro didático, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima.